Recordemos que no capítulo anterior, as 7 grandes guildas se uniram para atacar Raiden enquanto o protagonista não está presente, mas um dos grupos foi interceptado pelo Conde Azur quando tentaram passar por Patrian para chegar a Raiden. A história continua nos apresentando a um assassino de nível 209 chamado Bum Bum. Ele era o jogador streamer que chegou a ter até 1,5 milhão de assinantes, mas agora tinha apenas 30 mil. Para superar essa crise e recuperar sua antiga fama, ele precisava chamar a atenção das pessoas com um evento especial. Graças aos seus contatos e a um grande investimento de dinheiro, Bum Bum conseguiu acessar algo enorme, a invasão de Raiden pelos 7 principais guildas, que estavam buscando ocultar suas identidades. O rapaz já está gravando o evento em Patrian, a cidade fortificada que está a caminho da zona ocidental do Reino Eterno. Todos os jogadores estão usando algum mecanismo para ocultar suas identidades, mas sua aparência física os denuncia, segundo as informações de Bum Bum. O que está gravando na câmera é Bubat, da Guilda Jack, e considerando que há mais de 200 pessoas aqui, ele deve ter se unido à Guilda Seraph. Bum Bum se esconde atrás de uma árvore e pensa que deve ser cauteloso para não ser descoberto. Claramente é uma grande vergonha que 7 guildas façam uma aliança para atacar apenas uma cidade, e por isso querem ocultar suas identidades. Parece que as guildas têm um problema pela frente, já que o Conde Azur, um dos 10 grandes magos do continente, está bloqueando-os. Bum Bum questiona se esse NPC nomeado é um subordinado de Grid. Se for o caso, seria uma grande notícia. O assassino já pode sentir o dinheiro das transmissões e entrevistas. Aqui é explicado que Bubat, mestre da Guilda Jack, também era conhecido com o título de o Jack que promete a vitória, devido à sua grande análise, resistência e poderosos ataques de controle de grupo, sendo o melhor iniciador de Satisfy, dando vantagem aos seus aliados. Um dos cavaleiros de Azur tenta bloquear o avanço de Bubat, o jogador, elogiando o cavaleiro por ser capaz de bloquear seu ataque, mas exclama que não é suficiente para deter seu avanço e se livra do rapaz, gritando que eles vão limpar o caminho. Ele diz que vai acabar com o Conde Azur. Este último lamenta por eles não recuarem de forma pacífica, e pede para que eles se lembrem que foram eles que começaram o ataque. Bubat recorda que estava em choque por causa da humilhação sofrida na competição internacional. Ele já sabia que Yura era forte, mas Grid estava em outro nível e não conseguiu nem arranhá-lo. Durante os últimos meses, ele tem aumentado sua força e finalmente tem a oportunidade de dar um grande golpe. Ele grita para o Conde Azur que ninguém impedirá sua vingança. O Conde, por sua vez, lembra que deu a oportunidade de se retirarem em paz, mas agora estão acabados. Então ele usa uma habilidade de fogo e causa uma grande explosão no campo de batalha. Vários jogadores se queimam pelas chamas e sentem que não é uma magia de fogo normal. Então percebem que Azur está usando magia de vento para aumentar ainda mais as chamas. Bubat parte para o ataque, impressionado pelo fato de o sujeito ter transformado a magia de alcance C em uma poderosa magia de alcance A, adicionando vento. Ele é um oponente formidável. No entanto, é facilmente repelido por Azur, e Bubat sente que o sujeito é muito mais forte que Yura, o poder de um dos 10 grandes magos do continente, dos quais se diz que são capazes de evitar uma guerra apenas com sua presença. Os NPC nomeados são uma existência com grande influência na história de Satisfy. Se um NPC nomeado é comparado a um jogador do mesmo nível, o NPC nomeado é muito superior em todos os aspectos. Este mecanismo de proteção é chamado de efeito de compensação dos NPC nomeados. Bubat sente que não é apenas pelo nível, mas que o NPC tem alguma motivação por trás. Azur é capaz de exterminar 1/4 de seu exército apenas com as chamas. Então eles percebem que Azur está tentando aprisioná-los com a barreira de diamante. Embora Bubat exclame que isso não é um obstáculo para ele e quebra a barreira, depois disso ele percebe que há muito vapor de água no ambiente. Instantaneamente, ele sente nuvens de tempestade e questiona quantos tipos de magia diferentes o grande mago pode usar. A diferença entre nós é evidente, mas vendo como você só confia nos números, cheguei à conclusão de que vocês não passam de simples insetos, zombou Azur, carregando outro ataque. Bubat não está disposto a perder sem fazer nada e pergunta por que diabos ele bloqueia o caminho. Azur responde que não responderá mais e desafia Bubat a descobrir por si mesmo, junto com seus patéticos companheiros.
Embora exclame que já é tarde e os fulmina com um poderoso ataque elétrico, chamando-os de idiotas e revelando que é melhor para eles morrerem aqui do que serem vítimas do monstro que vive em Reidan. Com suas habilidades insignificantes, vocês não passam de adubo para minhas rosas, disse Azur após vencer o confronto. Atrás de uma árvore, um cara está surpreso porque Azur aniquilou o clã Jack e o clã Seraph sozinho. Ele nunca pensou que um dos 10 grandes magos do continente protegeria Grid. Ele pensa que está uma grande reestreia e já quer ver todos os novos assinantes que ganhará e todas as solicitações de entrevista se ele postar este vídeo nas redes sociais. Ele acredita que poderá ser o melhor streamer da indústria. 2 clãs foram destruídos antes de poderem colocar um pé em Reidan. As consequências disso seriam favoráveis para uns, mas uma desgraça para outros. Enquanto isso, na floresta, voltamos com Fakir. Ele cai no chão enquanto as janelas mostram que sua resistência se esgotou e ele não poderá realizar nenhuma ação. Depois desse incidente em que Fakir derrotou sozinho um dos 7 principais clãs, ele receberia apenas o apelido de Deus dos Assassinos e se tornaria uma lenda, mas essa é uma história para outro momento. Fakir raciocina que o Mestre da Velocidade consome toda a sua resistência rapidamente enquanto se move. E isso é uma fraqueza fatal, mas ele não pode evitar. Os garotos não sabem como agradecer ao assassino por protegê-los, e Fakir raciocina que tinha vantagem dos níveis e de sua classe como assassino, mas se tivesse enfrentado eles dentro de 3 meses, a história teria sido diferente. Neste momento, em que se pode sentir a diferença entre um segundo e terceiro avanço de classe, felizmente apenas Vondre alcançou seu terceiro avanço de classe no clã Ice Flower. Fakir está preocupado com a conversa que tiveram entre eles, onde revelaram ter planejado invadir Reidan junto com os 7 principais clãs. Neste momento, todos estão em uma missão e não há ninguém em Reidan que possa proteger a cidade. Fakir quer chegar o mais rápido possível, mas seu corpo está completamente exausto. É neste instante que uma garota da tribo oferece algo para comer ao assassino. Fakir tenta agradecer com um sorriso e pensa que as coisas seriam completamente diferentes se Grid estivesse aqui. Ele precisa se apressar, envia uma mensagem ao grupo e espera que a leiam o mais rápido possível. Enquanto isso, no deserto de Heian, passaram-se 10 minutos desde a hora combinada e parece que ainda não chegaram todos os clãs. O clã gigante se recusou a participar, então no final serão apenas 6 clãs. Sibal se pergunta o que diabos os clãs Ice Flower, Jack e Seraph ainda não chegaram. Então alguém chama Sibal, é um cara chamado Cell, com a classe de Predador de Almas, está em 23º lugar no ranking unificado e é mestre do clã Golden. Este último pergunta a Sibal quanto mais tempo terão que esperar. Estamos desperdiçando nosso valioso tempo esperando por esses clãs insignificantes, exclamou, perguntando se Sibal não pensava o mesmo. O rank 2 dos tops mundiais pensa que Predador de Alma é uma classe oculta superior em combate ao do sucessor de Pagma e a autoestima de Cell está nas alturas, depois de subir do 70º para o 23º lugar no ranking unificado. Ele lembra que ele mesmo também era arrogante no passado. Então outro jogador exclama que concorda com Cell, é Al, o 16º lugar no ranking unificado e mestre do clã Hades. Ele opina que poderiam esperá-los mais 10 minutos, mas se não chegarem, devem começar o ataque. Sibal lembra que Al é um top ranker que até Yura teme. É difícil saber o que está pensando por trás desse rosto bonito. O clã Snake é suficiente para destruir Reidan, mas Sibal solicitou apoio dos outros 7 grandes clãs para fortalecer sua amizade. Ele pensa que serão valiosos aliados quando se tornar rei e equipa uma máscara, exclamando que começarão a se mover em breve. 275 membros do clã Snake, 21 membros do clã Golden e 70 membros do clã Hades parecem excessivos para atacar uma cidade vazia, mas eles acreditam que o desgraçado do Grid precisa aprender uma lição. Enquanto isso, na montanha, Alzar é avisado de que os 7 principais clãs estão indo para Reidan. Fakir advertiu que a guilda Ice Flower estava na floresta de videiras espinhosas, mas não sabia do paradeiro das outras 6 guildas. Lowell pensa que isso é um ataque em grande escala e não consegue acreditar. Os garotos estavam no meio de uma caçada de monstros e Vander pergunta sobre a mensagem de Fakir. Ele não consegue acreditar que as 7 principais guildas vão atacar Reidan quando não há ninguém na cidade para defendê-la.
O estrategista lembra que fizeram o máximo para desenvolver rapidamente Raiden e não é coincidência que eles tenham escolhido exatamente este momento para invadir a cidade. Ele deduz que deve haver um espião e acredita ter sido descuidado ao confiar tanto e cometeu um erro fatal como representante do Senhor. Ele não poderá mais encarar Grid depois disso, pois os membros mais fortes, Pon e Regas, estão incomunicáveis em uma masmorra, e Jishuka está em Baira, então não chegará a tempo. Lawel tenta tranquilizá-lo dizendo que ainda tem Jude e os guardas, além de Piaro, mas Sedil não tem certeza de que Piaro possa deter sozinho centenas de homens top rankers. Lawel amaldiçoa porque será difícil chegar a Raiden a partir de onde estão ao meio-dia. Então ele pergunta a Uroi quantas pessoas podem viajar em sua Wyvern e quanto tempo levariam para chegar a Raiden. O orador responde que cabem 3 pessoas e podem chegar a Raiden em 3 horas. O estrategista só tem essas cartas em seu baralho e acha que deve tomar uma decisão. Ele ordena a Vander e Tum, que são os mais fortes aqui, que vão junto com Uroi o mais rápido possível. Se tiverem sorte, a invasão ainda não terá começado, e pede que ajudem a aumentar a defesa. Mas se, por outro lado, a batalha já tiver começado, pede que desconsiderem a destruição dos assuntos internos e priorizem a salvação das pessoas importantes que não podem ser perdidas, Khan, Rabbit, Piaro e Jude. Salvem estas pessoas, elas não podem ser revividas se forem mortas, diz ele. Essas palavras duras parecem afetar os garotos. Vander entende que Lawel está agindo em nome de Grid, então obedecerá à sua ordem, mas exclama que resistirá tanto quanto possível. Então pede a Lawel que se apresse, expressando que Raiden não é apenas um punhado de pessoas e estará esperando a guilda. Lawel aceita e conta com Vander gritando que eles devem chegar a Raiden o mais rápido possível e pede para não se conter. Usando mana e resistência começa a correr em direção à cidade e não pode acreditar que ousaram invadir o território do primeiro jogador que se tornará rei. Lawel exclama que não haverá perdão para eles, ele mesmo se encarregará de que assim seja, o destino de Raiden está por um fio. Enquanto isso, as grandes guildas chegaram a Raiden, onde zombam de que Grid tenha dedicado tempo a esses campos de cultivo que em breve serão destruídos, exclamam que alguém como Grid, que obteve uma leve vantagem por sua classe lendária, não merece se tornar o primeiro rei. Começarei reduzindo todos esses cultivos a cinzas, exclamou Sibal, zombando de Grid. Mas então alguém pergunta, quem são esses caras? Quem são vocês? Perguntou Damian, um pouco assustado. Sibal não sabe quem diabos é esse agricultor para se atrever a se dirigir a eles. Então alguém parabeniza Damian pelo seu trabalho e explica que ele deve continuar praticando até que se torne natural. Kraugel menciona que o Sr. Piaro é muito injusto, pois ele não teve essas lições quando se juntou a este trabalho, embora Piaro não se lembre. Então Piaro deduz que os forasteiros devem ser inimigos porque estão cheios de intenções assassinas. Não poderão entrar em Raiden a menos que me derrotem, disse Piaro, sua mítica frase. Sibal grita que, aparentemente, os agricultores desta cidade são tão idiotas quanto seu senhor. Aparentemente, o destino de Raiden pendia de vários fios. Piaro desafia os forasteiros a derrotá-lo para entrar em Raiden. Sibal, por sua vez, pode ver as marcas dos NPC, mas vê que 2 deles são jogadores agricultores, devido aos mecanismos de Satisfy, podem esconder suas identidades usando apenas uma máscara ou um chapéu, então não pode ver mais sobre os jogadores. Damian lembra que veio aqui para encontrar Grid e pedir um favor, mas acabou se metendo em outro novo problema. Algo estranho aconteceu há uma semana. Damian estava apoiado, cansado, no chão. Piaro mencionou que seu poder divino é incrível e seu espírito de combate também é muito bom, então ele é um bom oponente e será emocionante treinar com ele. Explica que seu poder defensivo é superior ao da guarda real do imperador e seu poder de cura é semelhante ao de um sacerdote. Elogia Damian por ser o primeiro a resistir tanto tempo contra ele. Damian, por sua vez, não podia acreditar. Foi derrotado em apenas 10 minutos por um agricultor, apesar de seu grande tempo de recarga. A bênção da luz continua sendo a melhor habilidade de reforço que existe. Ela aumentou em 80% o ataque, defesa e precisão de Damian, mas mesmo assim não conseguiu tocar no agricultor.
Damian pensou que se tornará o protagonista depois de obter a classe de agente da deusa, graças a Grid, mas é devolvido à realidade e assume que é apenas um personagem secundário. Então Piaro revela que o Duque Grid atualmente não está na cidade, comenta que Damian terá que esperar pelo menos 3 semanas para que ele retorne, por esse motivo oferece a ele ficar e ajudar a trabalhar de manhã e treinar à tarde. Uma missão oculta aparece diante de Damian, treinamento divertido e emocionante, viva junto a Piaro, um agricultor de Reidan. Se estiver perto dele, definitivamente experimentará um grande crescimento. As condições da missão são viver junto a Piaro por 3 semanas e seguir estritamente sua rotina de trabalho. As recompensas da missão são ganhar 30 pontos de força, 60 pontos de resistência, domínio avançado da espada aumentará 2 níveis e a habilidade de agricultura será gerada. Damian se surpreende porque o domínio da espada geralmente leva 3 meses para subir um nível, mas aqui subirá 2 níveis em apenas 3 semanas. Além disso, obterá 90 pontos totais em suas estatísticas, equivalente a ganhar 9 níveis, e adicionalmente obterá agricultura, uma habilidade inútil, mas uma habilidade afinal. Ele pensa que o nome da missão é horrível, mas as recompensas são tão excelentes que é difícil recusar, então acredita que é bom ter encontrado esse agricultor. Kraugel parabeniza Piaro porque ele levou 20 minutos para derrotar Damian. O paladino de Rebeca não pode acreditar que perdeu 2 vezes em um dia. Não esperava perder também para essa pessoa. Pensou que o cara era Kraugel, o número 1 do ranking, e se parece muito com ele, mas Damian confirmou durante esta semana que eles viveram juntos que o cara é apenas um agricultor comum que não sabe nada além de agricultura. Damian acha impossível que Piaro seja um agricultor, então não sabe quem diabos é essa pessoa. Reidan não deixa de surpreendê-lo, pois sempre há algo acontecendo nos arredores. Como tem lutado contra esses 2 monstros durante uma semana, as habilidades de Damian melhoraram consideravelmente. Não pode perder tempo e deve salvar Isabel, mas é uma boa oportunidade enquanto espera por Grid. Ainda assim, Damian acredita que Piaro tem alguma estranha obsessão por agir como o porteiro de Reidan. Piaro do seu lado volta a perguntar se vão enfrentá-lo ou se vão se retirar. A força de Piaro é uma loucura e está em outro nível. Cibal, enquanto isso, tomou uma decisão e chamou seu companheiro Big Boy para lidar com o agricultor. Então, o mago usa sua habilidade Tsunami de Chamas e Piaro faz um movimento com seu ancinho, nome do item agrícola que ele está usando, se livrando das chamas, deixando os intrusos completamente surpresos. Bem-vindos a Reidan, exclamou Piaro, recebendo os rapazes. Cibal chama o resto para se preparar para a batalha, mas Piaro encurtou a distância sem que ninguém pudesse reagir, ativando sua habilidade destinado a perecer e golpeando com sua ferramenta agrícola o segundo colocado no ranking da Satisfy. Uma janela informa a Cibal que ele sofreu um dano catastrófico e letal. Os presentes estão chocados porque o segundo colocado do ranking unificado morreu com um único golpe. Kraugel e Damian estão surpresos com a habilidade de morte instantânea. Aparentemente, para a força de Piaro, sua força excede em muito a imaginação, e os top rankers perguntam pela identidade do bastardo. Piaro se apresenta como um simples agricultor ordinário que recebe um salário de 73 moedas de prata por mês. Vox percebe que todos estão tremendo de medo. Se recuarem aqui, perderão sua dignidade e serão motivo de riso para a Satisfy. Portanto, ele ordena acabar com o inimigo, mesmo que isso custe suas vidas. Piaro menciona que já havia passado muito tempo desde que ele esteve em um campo de batalha, mas este é o momento perfeito para ver o resultado de sua técnica com o ancinho, na qual ele tem treinado por meses, acabando instantaneamente com dezenas de top rankers. Ele decide que deixará o treinamento para lutar a sério desta vez. Os rankers se lançam para acabar com o agricultor, mas Piaro decide acabar com todos eles. Ele ativa a quinta forma de sua esgrima incomparável e fulmina o grupo de jogadores, lançando-se ao ataque. Ele pergunta a uma garota se vai continuar agindo como espectador enquanto seus subordinados morrem. Uma ninja exclama que alguém tão habilidosa como ela deveria dar o primeiro passo, e trata-se de Azuka, com a classe Berserker, a 31ª colocada no ranking unificado. No entanto, Black Ted, o primeiro colocado no ranking de invocadores, não permitirá que ataquem a senhorita e invoca os ursos guerreiros, acabando facilmente com os ursos que Black Ted invocou.
O invocador não pode acreditar, esses ursos são capazes de lutar contra jogadores em seu terceiro avanço de classe e estavam potencializados, mas este demente os fulminou sem dificuldade alguma. Ele não sabe como o bastardo de Grid conseguiu um monstro como este. Um NPC nomeado tem uma grande influência no mundo de Satisfy, é impossível que um jogador comum tenha algum tipo de controle sobre eles. No entanto, um NPC nomeado estava agindo como subordinado de Grid. Definitivamente, o cara não era um simples agricultor. Os ataques básicos de Piaro causam grande dano sobre Black Ted, e o jogador morre sem poder acreditar que tenha sido derrotado com um ancinho. Esta não foi uma habilidade de morte instantânea como Cibal, foram seus golpes básicos que estão em outro nível. Estão diante de um verdadeiro monstro. Enquanto os Berserkers experimentam uma crise maior, maior será o poder que obterão graças à sua habilidade passiva. Graças à sua habilidade passiva, o medo se converte em prazer, e Azuka exclama que se vingará de Grid eliminando seu subordinado. Então, ataca com sua voz de Aina de classificação lendária. A garota consegue agarrar Piaro pelo braço com sua arma e revela que não esperava que o NPC tivesse tanta força e talento. Ela saca sua grande espada de Eufrates, e Piaro se surpreende com o quão impressionante é a arma. A garota segura a arma e propõe ver por quanto tempo mais o agricultor poderá continuar falando, então ativa sua habilidade Frenesi da Loucura, que é a habilidade definitiva do terceiro avanço de classe de um Berserker. Piaro menciona que a técnica da garota com a grande espada é deficiente, não é nada comparada com a técnica do Duque Grid. Então, ele utiliza a primeira forma de sua esgrima incomparável e causa um dano catastrófico sobre a jogadora. A garota não pode acreditar que o agricultor tenha neutralizado seu frenesi da loucura em um instante e tenha podido contra-atacar. Ele reduziu 60% de sua vida com um golpe. A garota recua e pensa que, enquanto lhe restar saúde, ela é a mais forte. Exclama que a verdadeira luta começa agora e utiliza sua lança heroica da morte. Piaro salta ao ataque, comentando que a técnica da garota não é nada comparada com a do Visconde de Pon, nem sequer poderia pegar um coelhinho com uma técnica tão pobre. Exclama que já se cansou da garota e a faz desaparecer. Azuka é eliminada entre lágrimas, pois suas poderosas armas foram derrotadas por um simples ancinho. O agricultor que enfrentou era demasiado injusto. Outra janela mostra que a membro Azuka também morreu. Vox viu que Piaro é um NPC com estatísticas altas e habilidades de combate perfeitas. Jogadores normais como eles não serão capazes de derrotá-lo. Ele tenta se acalmar e lembra que devem priorizar a destruição de Raiden para evitar que Grid continue crescendo. Ele não se importa em morrer, desde que cumpra seu propósito. Vox grita que o clã Snake manterá o agricultor ocupado e pede ao Sr. Selm e ao Sr. Al que vão destruir Raiden. Selm pega a alma de um jogador caído e menciona que, se as coisas estão assim, então eles só precisam lidar com as 3 pessoas que estão mais adiante. Ele ordena atacar o clã Golden e acredita que ao enviar esse agricultor primeiro, eles tentaram enganá-los, fazendo-os acreditar que todos os agricultores eram tão fortes. Ele menciona que esse NPC é a grande esperança de Raiden, mas agora está ocupado com o clã Snake. Então, ele ativa sua habilidade de lança de almas de qualificação única e se prepara para acabar com os outros agricultores, disparando suas lanças e exclamando que se arrependerão por serem simples agricultores. Mas as lanças são bloqueadas pelo escudo de Damian e pela espada do filho de Azur. Este acontecimento deixa Selm completamente boquiaberto. Selm menciona que Damian parecia relutante em participar disso, mas parece que tomou uma decisão. O paladino, por sua vez, responde que não tinha opção, pois se não ajudasse, o Sr. Piaro repreenderia durante todo um dia. Selm pensa que suas lanças são muito poderosas, capazes de desferir um golpe mortal, mas esses agricultores as bloquearam. Ele pensou que eram simples espantalhos que vieram a Raiden com a intenção de destruí-la, mas parece que seus planos falharam. Ele amaldiçoa a equipe de pesquisa de Cibal. Selm nunca imaginou que dos 4 agricultores que bloqueiam o caminho, 3 deles seriam mestres disfarçados. Ele lembra que só resta um e ordena ao clã Golden mudar de alvo, assegurando que esse sujeito definitivamente deve ser um agricultor comum, e ordena avançar para a vitória, destruindo o elo mais fraco, Kraugel. Por sua vez, Kraugel sorri enquanto verifica sua ferramenta agrícola.
Cell não consegue compreender como o garoto está sorrindo em um momento como este, duvida porque talvez ele também não seja um agricultor comum, mas 3 membros já se lançaram para atacar. Kraugel para as espadas dos 3 com outro movimento rápido. Kraugel se livra dos 3 jogadores, então joga sua ferramenta agrícola e saca sua espada, lembrando que Piaro conseguiu derrotá-los com um único golpe de sua enxada. Ele finaliza os jogadores com sua espada e menciona que suas habilidades ainda não podem ser comparadas com as do Sr. Piaro. Sam está chocado porque o garoto derrotou 3 jogadores de nível 230 em um instante. Ele não sabe como o bastardo de Grid concebeu esses agricultores monstros. Kraugel exclama que o mestre do clã deve liderar o ataque e que a esse ritmo as perdas só aumentarão. Cell não permitirá que isso fique assim e ativa sua utilização de almas para se vingar do agricultor, decide acabar com Kraugel, que é mais fraco que o outro agricultor, e dispara suas flechas de almas. Kraugel esquiva os projéteis e descobre que a classe do sujeito pode absorver e usar as almas. É interessante, mas a habilidade com o arco do sujeito é deficiente, então as flechas explodem sem que Kraugel esperasse. Cell, por sua vez, zomba do agricultor, que provavelmente não conseguirá resistir ao combo de sua explosão de almas, ao mesmo tempo que saca sua espada do inventário. Embora Kraugel tenha resistido e elogiado o poder ofensivo, ele poderia ter reagido facilmente, pois o jogador demorou muito para vincular suas habilidades. Ele sugere praticar a velocidade com que ativa seu combo. Cell saca sua arma secreta, que obteve por ser a primeira pessoa a completar o labirinto de Vasco. Esta arma aumenta a força e a inteligência, que são estatísticas fundamentais para sua classe de devorador de almas. Trata-se da espada pesada brutal de qualificação lendária. Ele ativa sua habilidade de transferência de almas e se prepara para massacrar o agricultor. Kraugel pode ver que a classe do sujeito é muito semelhante à dos magos, mas também tem coisas em comum com os espadachins, bloqueando os ataques de Cell. Ele reflete que a suavidade eventualmente vence a rudeza. Cell grita para não subestimá-lo e ativa sua habilidade de usurpação de alma. Esta habilidade rouba uma porção da alma do alvo. O alvo afetado terá dificuldades em controlar seus movimentos por um período de tempo e receberá dano constante. Em seguida, ele eleva sua espada e desafia o agricultor a continuar falando depois disso, então desfere um corte vertical sobre o espadachim branco. Kraugel conseguiu recuar para que o dano não fosse tão grave. Cell não pode acreditar que o agricultor desviou seu ataque ao coração com o ombro e confirma que o sujeito não é um jogador comum. Ele não entende como não pode derrotar um simples agricultor. Poderia aceitar se estivesse lutando contra Agnus ou contra Kraugel, mas pensa que este não é o caso. O espadachim ferido raciocina que Cell tem boas habilidades e sua esgrima é tão boa quanto dizem os rumores. Ele pode dizer com confiança que é o jogador mais forte com o qual já se enfrentou até agora. Kraugel geralmente se concentra em explorações ou incursões enquanto joga sozinho. Nunca esteve muito interessado no PVP, mas depois de conhecer o Sr. Piaro e treinar junto a ele, mudou de opinião. Isso é algo que obriga Kraugel a superar seus limites com a espada, uma sensação que faz estremecer todo o seu ser. Ele acredita que considerará a opção de participar na próxima competição internacional e vemos que no céu há 2 luas cheias. Ele exclama que foi divertido lutar contra alguém tão forte e ativa sua espada de lua ascendente. O agricultor desapareceu do nada. É a primeira vez que ele usa uma habilidade e vemos que Kraugel se posicionou atrás dele. Cell sente o perigo e ativa sua armadura de almas, mas é completamente destruída pela espada de Kraugel, que foi capaz de causar quase 20.000 pontos de dano à sua armadura de almas de nível 2 e feri-lo. Kraugel ataca novamente com sua ascensão terrestre. Cell recua, amaldiçoando por não ter conseguido reagir ao ataque. É a primeira vez que ele sente tanta impotência diante de um oponente desde sua mudança de classe. Ele prende Kraugel em sua prisão de almas e exclama que este é o fim dele. Esta é a habilidade restritiva mais forte e pode até mesmo prender um chefe monstro de nível 280 por 5 segundos. Agora ele aplicará seu combo usando todo o seu mana e almas, 39 lanças de alma e 39 explosões de alma que se dirigem diretamente para Kraugel. O espadachim ativa sua espada de luz branca, que cega Auron por alguns instantes, mas então é atravessado pela espada do agricultor.
Cell está incrédulo e pergunta pela identidade do sujeito. Kraugel está surpreso porque o atacou sem saber quem ele é, e explica que, embora não lhe paguem, lhe dão comida e um teto, então se apresenta como um agricultor de Reidan. Cell não pode acreditar que estava lutando contra um simples agricultor, e o mestre do clã foi completamente derrotado. A espada de luz branca é uma habilidade que causa o mais alto nível de cegueira e quando os presentes recuperaram a visão, Cell havia sido derrotado. O mestre da guilda lembra de ter visto esses movimentos antes, foi há um ano na floresta, o lugar de caça mais difícil naquele momento. Então era necessário um grupo de pelo menos 7 rankers do top 100 para ir caçar naquele lugar, mas ao lembrar dos movimentos daquele homem que derrotava os monstros de lá sozinho, incluindo o chefe, Elgal, um sentido de batalha e um controle que transcendia completamente o terreno de caça e o nível que tinha seu controle e habilidades estavam no território do divino, ao que foi elogiado como um gênio. Sentiu uma grande sensação de inferioridade e medo em relação àquele obstáculo que não poderia superar, e desde então, seus movimentos estiveram em sua mente. Os movimentos daquele agricultor eram os daquele tipo. O espadachim que está no topo de 2 bilhões de jogadores, o céu sobre o céu, Kraugel, o mestre de Al, ordena a retirada da guilda Hades. Ao mesmo tempo que confirma que Kraugel se tornou muito mais forte e com ele aqui, Reidan é uma fortaleza impenetrável. Todo o clã Hades fogem favoritos do lugar e o resto dos clãs se une à retirada. Damian pergunta se está bem deixá-los ir, mas Kraugel explica que não conseguirão nada perseguindo-os. Kraugel não estava preocupado porque tinham a Piaro do seu lado, mas já que a batalha terminou neste ponto, pensa que não deveriam ir atrás deles. Então Damian aproveita para perguntar sobre a identidade de seu companheiro, pois enfrentou um top ranker muito forte e o derrotou muito facilmente. Kraugel pergunta se realmente quer saber, pois Damian não parece ser do tipo que presta atenção a essas coisas, menciona que não é ninguém importante e pede que não se preocupe. Damian entende a indireta e não quer indagar mais. Kraugel muda de assunto e pergunta se estiveram ocupados na batalha. Brand responde que por seu lado conseguiram que se retirassem também, mas lamenta ter perdido a hora do jantar. Damian ouviu dizer que o loiro é filho de um nobre importante e por isso está sempre com fome, sente pena do garoto, então Kraugel exclama que só falta o Sr. Piaro. Os garotos lamentam o trágico destino que sofrerá esse último sujeito que está prestes a enfrentar Piaro. Piaro identifica o jogador como um usuário que combina as habilidades de seus companheiros para potencializar sua efetividade ao máximo e o elogia por suas habilidades tão interessantes. Vox grita incrédulo porque todos os clãs caíram e decide que tomará o controle do agricultor a todo custo. No entanto, Piaro consegue impactar Vox antes que termine de conjurar sua habilidade de marionete. Ao que parece, Vox será a vítima número 275 da arma do agricultor e lamenta não ter chegado nem mesmo à sombra das portas de Reidan. Damian não pode acreditar que ele os tenha derrotado todos sozinho e Kraugel está incrédulo pelo poder imensurável de seu mestre, sente como se Piaro fosse uma pessoa completamente diferente daquela de algumas semanas atrás. Piaro reflete que cresceu muito durante esta batalha e questiona se está mais perto de se tornar um santo da espada como Miller, então pensa que o crescimento que experimentou é mais profundo que isso, há algo diferente se comparar seu eu atual com seu eu do passado, aquele que queria seguir os passos de Miller. Piaro era um nobre do Império Saharan, Piaro, o capitão dos Cavaleiros Vermelhos, Piaro, o traidor, Piaro, o espadachim e Piaro, o agricultor. Costumava colocar todas essas coisas em minha esgrima. Acaso algo mudou em mim? Se questiona o NPC, é então que Piaro se dá conta de algo. O que segura em sua mão não é uma espada. Piaro superou todos esses obstáculos para se tornar quem é agora, e o que o ajudou a superar tudo isso não foi uma espada. Piaro acredita que a ferramenta não importa e nunca precisou de uma espada, pois o que realmente faz a diferença é ele. Ele lembra de sentir a terra, as raízes, as folhas e os caules em suas mãos, sendo exposto à força e ao espírito da natureza. Nada disso foi com a intenção de seguir os passos de Miller, nem sequer foi para tentar alcançar o título de Santo da Espada, foram passos que deu para se encontrar consigo mesmo. Então, alcançando a iluminação, ele fala que sempre procurou um caminho que o levasse a ser um com a natureza. Os presentes não entendem por que o ambiente está se iluminando. Piaro está conectado com o solo, com a água, com as sementes, com os talos e a natureza. Ele sente que está entre a espada e ele.
Uma janela aparece informando que um lendário agricultor surgiu. Todos os agricultores do mundo o admirarão e elogiarão, e todos os jogadores conectados ao jogo receberam uma notificação sobre o surgimento de uma nova lenda. Muitos ficaram chocados com o surgimento de uma lenda não antecipada, mas era uma história diferente para Piaro, que estava completamente imerso em seu desenvolvimento. Cada vez que ele arava a terra, esta se tornava cada vez mais fértil. Ver suas ferramentas em ação nos campos lhe trazia uma sensação boa. Mas essas ferramentas também eram capazes de destruir seus inimigos. Era semelhante a quando certo espadachim se converteu em um ferreiro lendário. Piaro se pergunta se foi isso que Pagma também sentiu, se foi assim que surgiu a sua lenda. Então foi assim que a lenda de Piaro surgiu, a lenda de um espadachim que se tornou um agricultor. Enquanto isso, em outro lugar de Satisfe, vemos que uma centopeia gigante é derrotada. Recordam que apenas 100 membros do clã sobreviveram, e mesmo assim nem chegaram perto de atacar Raiden, por culpa dos seus agricultores. Se propõem em não se meter com Grid novamente. Um dos membros está preocupado porque eles podem vir a ser seguidos, mas o seu companheiro tranquiliza, dizendo que as outras alianças recuaram igual a eles e não os seguiram. É então que os membros do clã são atacados por poderosas chamas. Filhos da puta, já estão fugindo após falharem na tentativa de destruição de Raiden? Lhes perguntou uma voz que se dirigia a eles. Se atreveram a atacar a nossa fortaleza enquanto estava em defesa? Perguntavam Uroi, Tum e Vander furiosos e cheios de desejo de vingança. Os mascarados reconhecem Vander, o melhor cavaleiro guardião, e tratam de explicar que Raiden está bem, eles só estão correndo porque todos os clãs foram destruídos pelos agricultores. Vander e Tum os aniquilam sem poder crer nessa história. Então, os fujões tentam conversar com Uroi, pois pensam que ele é alguém mais racional que os dois guerreiros. Lhe explicam que Raiden está salvo e que eles estão muito arrependidos. Espero que nossos membros estejam muito bem, falou Uroi com um sorriso tenebroso. Os membros do clã Hades estão subindo de nível rapidamente e exclamam que o local é excelente para a caça. Eles entendem por que o clã Overgiared está crescendo tão rapidamente e não querem deixar o local. Ao mesmo tempo, Ao ordena que não se concentrem na caça para sair dali o mais rápido possível. O clã Hades tinha um nível médio de 253 e suas táticas de combate eram perfeitas. Possuíam uma hierarquia como um exército poderoso e seu trabalho em equipe era excelente. Seu mestre selecionava cuidadosamente seus membros e os treinava para representarem toda a população chinesa, e Ao ocupava o 16º lugar no ranking unificado, sendo chamado de gênio do combate. Um dos membros nota que seu mestre de clã está mais cauteloso depois de ver o agricultor que derrotou o céu. Ao revela que a pessoa que derrotou o céu é Kraugel, o céu sobre o céu. Isso deixa os membros chocados, pois não podem acreditar que Kraugel seja subordinado a Grid. O mestre da guilda acha que, por alguma razão, ele esteja cooperando com Grid, mas está seguro de que o top ranker não é subordinado do ferreiro. Ele fala que Kraugel é um jogador solo, não é alguém que se submeteria a outra pessoa. Ao acha preocupante, pois Grid foi capaz de absorver o clã Sedaka. Ele apressa os membros para fugir, pois estão perto do Império. Uma voz então pergunta se eles não acreditam que devem pagar por seus pecados antes de irem embora, gritando que agora que pisaram no território do Duque com seus pés repugnantes, pagarão com suas vidas por esse pecado. O clã Hades não pode acreditar que seus inimigos tenham retornado tão rapidamente da incursão em que estavam. Lauel reconhece Ao do clã Hades e menciona que é cedo para se retirar. Ao, por sua vez, entende que eles são apenas 15 membros dos 28 que o clã Hades possui. O clã Hades conta com cerca de 80 pessoas e os superam em número. No entanto, todos eles já obtiveram seu terceiro avanço de classe, enquanto no clã Hades estão em seu segundo avanço. Ao entende que a qualidade vence a quantidade e o resultado de sua derrota é óbvio. Ele envia uma mensagem para o seu clã para que prestem atenção e ordena que fujam enquanto ele os detém, deixando seus companheiros incrédulos. Os membros do clã discutem que não podem deixar o mestre lutando sozinho contra eles e devem lutar ao seu lado para vencer. Lembram a Ao que a diferença entre o 11º e o 50º lugar no ranking são apenas 4 níveis e se Ao perder níveis devido à penalização de morte, sua posição no ranking cairá drasticamente.
Al responde que o ranking é apenas um monte de números e explica que é melhor que ele se sacrifique do que todos sofram a penalização e o poder do clã diminua. Se todos sobreviverem, poderão alcançar seu terceiro avanço de classe mais rapidamente. Quando isso acontecer, poderão retribuir essa humilhação. Ele ordena que eles vão embora agora e planejem o resto depois. Os garotos aceitam a ordem e Belin grita que não os deixará ir tão facilmente, mas o mestre do clã Ad se prepara para o combate. Em Satisfy, não há opção para selecionar uma raça. Em outras palavras, todos começam como humanos, mas alguns jogadores tiveram sucesso completando certas missões para mudar de raça, e Al é um deles. Após a transformação, ele perde a capacidade de usar muitas habilidades, mas isso não é um problema para Al, que se concentra nas armas e considera o resto secundário. Al transformado menciona que, por 5 minutos, sua força, agilidade e resistência aumentaram em 10%, adquiriu parcialmente a capacidade de voar e de lançar um sopro de fogo. Esta é a verdadeira forma de Al, um semi-draconiano. Al exclama que, por 5 minutos, nenhum membro do clã Overgiared não poderá sair daqui. Lawel vê pela primeira vez a aparência de alguém que tem o sangue de um dragão, uma das criaturas mais poderosas do jogo, e propõe dividir-se. Uma parte enfrentará Al, enquanto os outros irão atrás do resto do clã. Ele ordena que Tobias, Aela e Senos não se encarreguem de Al, e o paladino de Judar avança ativando a bênção do deus de Judar, mas seu escudo é amarrado por correntes, e inesperadamente, é golpeado por trás. Al atravessa Tobias e vai atrás de Laela, decepcionado por estarem subestimando-o ao enviarem apenas 3 jogadores. A maga não tem tempo para conjurar feitiços e usa uma habilidade de fogo que tinha armazenada em seu orbe. Embora Al atravesse as chamas e golpeie a jogadora. Senos não pode acreditar que lidou com 2 em um único instante e decide salvar Laela ativando sua barreira de vento. O escudo protege a maga do golpe do draconiano. Então, Ibelin salta para o ataque, ordenando que se afaste de Laela. Al usa suas correntes e decide ver o quão longe pode voar. Ele agarra Ibelin com suas correntes e desfere um golpe poderoso na maga. Laela está surpresa com a capacidade física do jogador, seus ataques são poderosos e ela só sobreviveu devido à habilidade potencializadora de Tobias e à barreira de Senos. O draconiano salta para a retaguarda e Senos não tem tempo para conjurar feitiços. Tobias salta para o resgate e decide detê-lo. Al golpeia com força, mas é detido pelo escudo do paladino. Tobias sente que a força e habilidades de Al estão à altura de Põe e Regas. Lawel, por sua vez, não esperava que ele fosse tão poderoso. Seu título de gênio do combate não era mentira afinal, e Al menciona que ainda lhe restam 4 minutos. Lawel envia algumas mensagens e seus companheiros pedem para participar também na luta. Ele fecha a janela de mensagens após enviá-las e decide que todos vão parar por enquanto. Eles não têm muito poder de combate no momento, pois os membros mais fortes não estão presentes, e devem enfrentar o 16º colocado no ranking unificado. As habilidades de Al são realmente surpreendentes e ele está usando seu sopro de dragão para separar os inimigos, ao mesmo tempo que desvia dos ataques voando. Ele está aproveitando ao máximo as 2 vantagens que sua raça lhe proporciona. Além disso, é capaz de bloquear completamente os movimentos de seus amigos com suas correntes. Al grita que não deixará nenhum deles sair daqui. Lawel está animado com as táticas e decisões de combate do draconiano, além desse espírito de sacrifício, que é raro de encontrar. Seria muito útil tê-lo ao seu lado. Algum tempo depois, Al de joelhos, exclama que os rumores eram verdadeiros e elogia os rapazes por serem muito fortes. Embora afirme que ele é ainda mais forte, menciona que já se passaram 5 minutos e 3 segundos, então seus companheiros já deveriam ter escapado. Ele está satisfeito com o resultado e pede para ser morto de uma vez. Lawel raciocina que o rapaz teve sucesso em deter 15 pessoas treinadas por Piaro por 5 minutos. Nem Pô nem Regas teriam resistido tanto contra eles, embora Gridius tivesse derrotado instantaneamente. Lawel confirma que Al é um bom jogador, evitando muito bem todos os ataques, e em outras circunstâncias eles teriam perdido. Considerando apenas esta luta, eles perderam, mas a história é diferente se considerarmos o motivo desta luta.
Então revela que os membros da guilda clã falharam em sua retirada. Al pede para não mentirem, mas Lawel propõe que ele se comunique com eles. Revela que foi fácil adivinhar a rota de fuga, já que estavam indo para o Império de Gez. Revela que neste momento a guilda Hades foi capturada na fronteira do reino com o Império. Lawel avisou os membros da guilda Golden para irem até a fronteira após terminarem seu trabalho. Exclama que os jogadores com segundo avanço de classe não poderiam derrotar outros com terceiro avanço de classe, não importa quantos sejam. Al amaldiçoa sua situação e pensa que se soubesse disso, pelo menos teria acabado com um deles. Então Lawel propõe algo e o convida a servir ao Duque Grid. Al responde que não servirá alguém que só confia em sua classe lendária, um dragão não se submeterá a um cão. Iberin propõe matá-lo de uma vez e não perder tempo. Embora Lawel comente que Grid não é um cão, ele é o céu. Al responde que a única pessoa que pode ser considerado o céu é Kraugel. Lawel se retira exclamando que em breve mudará de ideia, deixará que os membros de sua guilda se vão por agora. Al menciona que mesmo que os deixem ir, não servirão a Grid, mas Lawel propõe que os sirvam se demonstrarem que Grid é o céu. É óbvio que só pode haver um céu, observe-o cuidadosamente, logo saberá que ele é o único céu. Estas palavras tão confiantes deixam Al, o semidraconiano, impactado, exclama que todos eles estão loucos e acredita que Grid deve ser uma fraude. Não sabe o que deve observar e decide aproveitar a oportunidade para ir embora. Al se vai caminhando e os rapazes perguntam ao estrategista por que o deixam ir depois de terem invadido a cidade. Embora Lawel explique que nos mensagens Uroi revelou que Raiden está a salvo, o estrategista pensa em obter a maior vantagem possível, em vez de ser dominado pelos ressentimentos. E Iberin pergunta o que aconteceria se tentassem atacar novamente. Se isso acontecer, os destruiremos a todos, juntamente com todas as suas propriedades, declarou o estrategista. A história continua na entrada de Raiden, onde os membros da guilda chegam à cidade. Laguel agradece aos agricultores por defenderem a cidade e promete compensar o favor. Piaro pede ao jovem que não se preocupe, exclamando que defender a cidade era parte de seus deveres como agricultor. Cedin murmura com Laela que um pagamento de 73 moedas de prata não é suficiente para arriscar a vida protegendo a cidade, enquanto ela raciocina que para Raiden, vale apenas 73 moedas de prata. Piaro realmente é uma grande pessoa. Lael pensa que o agricultor lendário ajudou eles a encontrarem fontes de água no seu tempo livre para ajudar que esses campos de trigos fossem de primeira qualidade. Graças a Piaro, a população de Raiden não voltará a passar fome. Lael expõe que os atacantes da cidade eram pessoas muito poderosas, então pergunta se Piaro foi capaz de derrotá-los sozinho. O agricultor revela que os membros o ajudaram, e Lael não pode acreditar que os agricultores de Raiden tenham habilidades de combate. O primeiro colocado no ranking não pode permitir que descubram, ou haverá uma grande comoção. Então ele se desconecta, dizendo que sua mãe está chamando. Seu companheiro, Damian, não pode acreditar que ele o deixará sozinho nessa situação. Lael nota que um dos agricultores se desconectou, então deve ser um jogador, já que chegou a Raiden, deve ser um jogador de alto nível, e não entende por que um jogador assim estaria trabalhando como agricultor. Lael se dirige ao outro agricultor, perguntando sobre sua identidade e o motivo de estar trabalhando ali. Damian tenta explicar, não quer dizer o que aconteceu quando chegou ali e como acabou trabalhando como agricultor. Eles são amigos de Grid, então poderá chegar mais facilmente a eles se falar com eles. Tirando o chapéu, ele se apresenta aos incrédulos membros da Guild Overgeared. Os garotos reconhecem o jogador que subiu para o segundo lugar no ranking de paladinos, mesmo sendo um paladino de Rebeca, e posteriormente desapareceu repentinamente. Rumores diziam que ele havia obtido uma classe oculta. Os garotos não conseguem entender por que diabos o Otaku Damian estaria ali. Mais tarde, no castelo de Raiden, Vander chora desconsoladamente após ouvir a trágica história de Damian e todos os obstáculos que teve que superar para salvar sua amada. Agora Lael pode entender a situação e o motivo de Damian estar trabalhando no campo. As pessoas conhecem o garoto porque ele é um candidato a ser o novo Papa, e se tivesse ido ao administrador, teriam tratado ele como um hóspede distinto. Damian lembra que não poderia ter contatado o administrador quando nem sequer pôde entrar na cidade.
Lael raciocina que o garoto teve que passar por maus momentos. Então o estrategista pergunta pelo companheiro de Damian que se desconectou, e o paladino de Rebeca revela que o garoto não era seu companheiro, e como esteve ocultando sua identidade, não sabe quem era. Lael deduz que se o cara fosse uma má pessoa, Piaro teria expulsado, mas manterá um olho sobre ele por enquanto. Então Lael exclama que entende a situação, então agora Guildo Vergiarid convencerá Grid a salvar a filha de Rebeca e ajudará Damian a se tornar o novo Papa. O jovem está muito contente com a ajuda e agradece derramando algumas lágrimas de felicidade. Embora por dentro, Lael pense que com isso poderão construir um templo de Rebeca em Heidan, aumentar a população e obter um impulsionador que será aplicado em toda a cidade, e terão acesso aos valiosos sacerdotes. Não há como deixar passar essa oportunidade. No escritório do administrador, Rabbit não pode acreditar que Piaro conseguiu lidar com tantos inimigos, e revela que é responsabilidade do senhor de Heidan conceder as recompensas, mas como ele não está presente, ele, como administrador, dará um reconhecimento especial a Piaro por seu trabalho. O agricultor responde que não é necessário, pois ele não fez nada disso por dinheiro. Rabbit pensa que o Sr. Piaro deveria ser recompensado por seus feitos, já que as recompensas fazem parte de seu sistema de governo. Rabbit pensa que todos ficaram surpresos com o desempenho desse agricultor, mas ele já conhecia suas verdadeiras capacidades. O motivo pelo qual Rabbit permitiu que Piaro continuasse trabalhando no campo como agricultor é porque se lhe desse um trabalho de acordo com suas capacidades, teriam que pagar centenas de milhares de moedas de ouro, algo impossível para Heidan, que ainda está em desenvolvimento. Mesmo assim, Rabbit recompensará Piaro, dando-lhe um novo contrato, nomeando o novo administrador dos campos de Heidan, e ele receberá um novo salário, desejando que possam continuar contando com o apoio de Piaro no futuro. Assim como Lael, ele pensa que há um princípio fundamental no desenvolvimento de Heidan, buscar a máxima eficiência ao menor custo. Piaro agradece de coração o seu novo salário de 2 moedas de ouro e 3 moedas de prata, enquanto Lael também valoriza o apoio dos rapazes, oferecendo-lhe uma figurinha de Isabel como gesto de agradecimento. Tanto Lael quanto Rabbit afirmam que em Heidan nunca abandonam o seu povo e propõem tirar o máximo proveito disso. O ambicioso plano dos 7 principais clãs para impedir o crescimento de Grid foi frustrado, mesmo antes de chegar ao seu território. Após esse evento, todos os meios de comunicação começaram a falar sobre o assunto, incluindo um artigo intitulado Um dos 10 grandes magos do continente luta por Grid. O seu conteúdo confirmava os rumores que circulavam pela internet. Os usuários do Satisfy discutiam o quão incrível Grid havia se tornado e se surpreendiam por ter conseguido um dos 10 melhores magos do continente como subordinado. A primeira transmissão da Bunny Bunny sobre este tema causou grande comoção e teve tanto sucesso que revigorou seu canal, ressurgindo como o melhor streamer. Por outro lado, nenhuma dessas notícias chegou aos ouvidos do protagonista, pois os membros de Overgiare decidiram não comunicar nada disso a ele para não interferir na sua missão. Uma nova aventura estava prestes a começar em outro lugar. Após uma viagem de 3 semanas, chegamos a Titã, a capital do Império Sahara. Grid exclama que consegue ver a cidade daqui, embora pense que levará tempo para chegar ao seu destino, já que as distâncias aqui são muito maiores do que em Heidan, a capital do Reino Eterno. Revela-se que Grid alcançou o nível 291, aproveitando ao máximo o tempo treinando e subindo de nível. Suas estatísticas também parecem ter aumentado. Grid raciocina que, devido à penalização que recebeu após fabricar 5 itens lendários, seu crescimento tornou-se mais lento, mas ainda assim é impressionante. Agora que Grid possui boas estatísticas elevadas e adicionou ao bolo o seu novo controle aprimorado, ele não tem nada a temer. Exclama que ele deveria estar por aqui, a pessoa que traiu Piaro e arruinou a sua vida. Vamos ver que tipo de bastardo é esta pessoa, murmurou o protagonista, determinado a destruir a pessoa que destruiu o seu amigo Piaro. Eu vim para cumprir a vingança de Piaro, disse Grid, disposto a matar Asmoel. Em outro lugar da capital Titã, alguém joga uma taça no chão, amaldiçoando uma mulher. Observando a chuva através de uma janela, tosse e continua a amaldiçoar. O sujeito está caído no chão e não para de tossir. Asmoel,
o filho mais velho do Conde Pedro, membro de uma das famílias militares mais importantes e prestigiosas do Império, aos 20 anos, juntou-se aos Cavaleiros Vermelhos e alcançou feitos notáveis, elevando a reputação de sua família no Império. Foi elogiado por sua nobreza e lealdade, chegando a ser considerado um dos pilares principais do Império, ao lado de seu amigo Piaro, até cair na armadilha da Imperatriz Maria e apunhalar o seu amigo, seu camarada, com uma adaga. Apertando o punho, pensa que não importa o que faça, não consegue tirar da cabeça a beleza cativante daquela mulher. Não consegue esquecer o maldito rosto dela. Então começa a se desculpar. Sinto muito, tudo isso é culpa minha, exclamou, sabendo que sua voz nunca alcançará o seu amigo, mesmo que grite 1000 vezes sinto muito Piaro. Asmoel continuou lamentando-se no chão, quando guardas irrompem em seu quarto, perguntando ao Sr. Asmoel se ele está bem. Os guardas notaram que Asmoel está bêbado novamente. Foram encarregados de vigiá-lo, mas ele sempre está nesse estado. Aconselham a Asmoel que pare de beber para se acalmar e deite-se em sua cama. Então, o guarda recebe uma taça que roça o seu rosto como resposta. Fecha a boca, asqueroso cão da Imperatriz, exclamou o cavaleiro com um tom intimidante. Então, outra pessoa entra no quarto, murmurando que todos os dias é a mesma coisa com Asmoel. A presença do sujeito aterroriza o cavaleiro. Sei que estás em choque por receber um ferimento fatal do teu amigo mais próximo, mas se continuares assim, nosso esforço para cuidar de ti será em vão, disse o estranho, aproximando-se do assustado Asmoel. Aqui nos é apresentada a identidade do sujeito como Daive, um mago negro. Este último pergunta a Asmoel quanto tempo mais planeja ficar trancado nesta mansão. O cavaleiro grita para Daive que não se aproxime, mas o mago negro levanta a mão, explicando que está apenas tentando cuidar dele como de costume e libertá-lo de suas angústias. Asmoel grita para que cale a boca, pois o seu pecado só pode ser apagado com a morte. O cavaleiro vermelho foge do local e pula pela janela para escapar. No ar, ele se desculpa novamente com o seu amigo. Não sabe como expiar os seus pecados, pois nem o seu corpo nem o tempo podem lhe dar uma resposta. Asmoel raciocina que, embora seu momento esteja próximo, quer compensar o dano que causou a Piaro. Então, o mago negro murmura que já disse a Asmoel que isso é impossível se não for capaz de cuidar de si mesmo. Sua Majestade a Imperatriz ficará muito zangada. Nem seu corpo nem sua mente lhe pertencem, disse o mago negro, revelando que tudo foi uma ilusão. Asmoel precisa da autorização do mago para fazer coisas como até mesmo imaginar, exclama que não é fácil para os outros ver o cavaleiro nesse estado, especialmente quando se esforçaram tanto para lavar-lhe o cérebro com magia negra. Menciona que se o fantoche não se move à vontade do marionetista, significa que há algo defeituoso. Usando um feitiço, ordena a Asmoel ser obediente. Justo antes de se retirar, pergunta ao cavaleiro quem é Piaro. Asmoel parece estar imerso em uma escuridão muito intensa e consegue pronunciar o nome de Piaro, assim como o vinho derramado sobre a mesa. Asmoel derrama algumas lágrimas ao mesmo tempo em que murmura que Piaro é um traidor do Império e seu inimigo mortal. Enquanto tudo isso acontece, voltamos aos campos de cultivo de Reidan. Uma janela informa a Kraugel que finalmente completou sua missão oculta como agricultor. Com isso, o espadachim branco passou para a quarta etapa de candidato a Santo da Espada e está um passo mais perto de cumprir seu objetivo. Kraugel está com as mãos cheias de calos e cobertas de sujeira, agora compreende um pouco mais o caminho do campo que Piaro está seguindo. Piaro então pergunta se ele já vai embora, despedindo-se prometendo que sempre será bem-vindo se voltar a visitá-los. Kraugel conseguiu superar seus obstáculos graças ao treinamento e cultivo com Piaro. Está muito agradecido pela sorte de ter conhecido esse homem, embora não tenha conseguido vencê-lo até o final. No início, Kraugel ficou desapontado ao descobrir que Piaro abandonou o caminho para se tornar Santo da Espada, mas Piaro encontrou seu verdadeiro caminho ao se tornar agricultor. Encontrou seu próprio caminho que não estava ligado à classe social, combinando as espadas com ferramentas agrícolas para obter uma classe lendária. Kraugel exclama que está feliz por poder continuar sua jornada, mas está um pouco triste por deixar para trás Reidan. Apertando as mãos de Piaro, menciona que definitivamente sentirá falta deste lugar. É a primeira vez que tenho esses sentimentos por um lugar, comentou o jogador,
lembrando os preciosos momentos que passou neste mês e que serão especiais para ele. Piaro, por sua vez, está certo de que encontrarão um motivo para se ver novamente e pede que aproveite a vida com tudo o que tem. A Kraugel não importa o tempo que leve para se tornar o santo da espada e se tornar alguém à altura de lutar com esse homem. Kraugel está disposto a se tornar também uma lenda e ativa sua espada de luz branca ao sentir uma presença. A grande luz ofusca todo o lugar e em uma árvore alguém confirma que notaram sua presença, algo que apenas Kraugel poderia fazer. Trata-se de Fakir, que pergunta ao céu sobre o céu que desfrutou sua estadia em Heidan. Neste ponto do manuá, é explicado que há 3 anos, o imperador Ruander reuniu todos os especialistas psíquicos e sacerdotes de todo o país para salvar a imperatriz Arya, que jazia fraca em sua cama. No entanto, ninguém podia curar sua doença, apenas a santa lendária poderia fazê-lo. A morte é algo que nem o dinheiro nem o poder podem deter. Após a morte da imperatriz Arya, o imperador ficou muito estressado e passou o dia todo bebendo, e a única que conseguiu consolar os corações partidos foi a segunda imperatriz Marie. Sua beleza era bem conhecida e era mãe do 4º príncipe. Fez de tudo com o dolorido imperador para ganhar sua confiança, para controlar o imperador e seu poder nos últimos 3 anos. Mari tentou enfraquecer o apoio ao primeiro príncipe e conseguiu o apoio dos Cavaleiros Vermelhos e dos nobres para fortalecer seu plano. Tudo para tornar seu filho, o 4º príncipe, o herdeiro do império. O fracasso não existia no dicionário da imperatriz Marie, e seu braço direito, o mago negro Daive, que havia servido mesmo antes de se tornar imperatriz, também estava sorrindo com a situação atual. Para ser mais preciso, a pessoa que sorria era a pessoa disfarçada de Daive, que na realidade estava morto, o maior ilusionista e mago da igreja Yata. O 7º servo Darkverse, este último raciocina que, se puder usar o poder do 4º príncipe como desculpa, poderia causar um massacre em todo o império. Finalmente, depois de 3 anos ocultando sua identidade entre magos e sábios, seu árduo trabalho está dando frutos. Então, o mago negro sente uma ameaça, confirma a presença de intrusos e questiona quem poderia ter destruído a barreira de ilusão instalada na residência de Asmore. Reúne todos os guardas da residência imediatamente, pois o maldito exército dos Cavaleiros Vermelhos deve ter mudado de turno com os Cavaleiros Negros. Abrindo a porta, lembra que Asmole nem sequer deixou ninguém entrar na mansão durante 3 anos para lavar o cérebro. O 7º servo de Yatan pensa que o infiltrado é suficientemente forte para romper a barreira e tem um sigilo tão alto que nem os guardas puderam perceber. Definitivamente, era alguém poderoso. No entanto, sua história terminaria aqui, e ativando um feitiço, ordena que se mostre ao intruso. O feitiço impacta o inimigo, causando uma grande explosão, mas quando a fumaça se dissipa, mostra-se a silhueta de Grid, que menciona o quão grande é a capital Titã, com tantos edifícios, mas finalmente havia encontrado seu objetivo. Grid propõe terminar tudo de uma vez, pois está cansado da longa viagem para chegar até aqui. O mago negro nunca antes viu Grid, mas parecia ser forte, então chama suas tropas imediatamente, ordena exterminar um inseto que entrou em seu território, e os cavaleiros aceitam, atacando. Grid saca seu escudo divino perfeito de categoria lendária e zomba da lentidão dos cavaleiros. Grid muda sua arma com grande fluidez, acaba rapidamente com seus inimigos, ativa a ira do ferreiro lendário e pede que venham mais inimigos. A habilidade de ira do ferreiro potencializa de grande maneira Grid, que acaba com as tropas inimigas. Os cavaleiros já notaram que não tem nenhuma chance contra Grid, então decidem cercá-lo. No entanto, Grid exclama que nenhuma tática pode vencer o poder absoluto e massacra os soldados com golpes básicos, destroçando o exército e confirmando que estes são os frutos de seu treinamento durante as últimas 3 semanas. Grid se posiciona rapidamente atrás dos cavaleiros, que nem sequer conseguem reagir. O protagonista decide acabar rapidamente com eles e os golpeia por trás. Então, uma janela informa que o poder demoníaco de Grid aumentou e atualmente tem 91 pontos nesta estatística. Grid não gosta disso, pois se seu poder demoníaco for muito alto, poderia ir para o inferno. Se matar todos os NPC desta zona, seu poder demoníaco subirá para 150, portanto decide mudar de estratégia. Noé aparece exaltado do inventário de Grid, ao mesmo tempo que janelas mostram que a mascote subiu para o nível 151.
Grid raciocina que seu poder demoníaco não subirá se for sua mascote quem acabar com os inimigos. Noé acaba facilmente com as tropas inimigas, zombando delas. Atualmente, Noé é uma criatura superpoderosa capaz de matar monstros com níveis mais altos que o dela. Uma janela informa que Grid está ganhando pontos de experiência e alguns serão entregues a Noé, mas outra janela informa ao protagonista que seu poder demoníaco aumentou em 1 ponto. Então, uma mão pega o extasiado Noé pela cabeça. Grid menciona que é inútil usar Noé, então ordena que entre novamente no inventário. Embora o gato queira continuar brincando, Grid coloca a força em seu inventário, explicando que seu poder demoníaco continua subindo, embora mate Noé, então prefere ficar com a experiência para si. Maldiz sua situação, pois a este ritmo irá para o inferno. Então, os cavaleiros pedem ao Sr. Dive que lance uma maldição ao intruso. O mago negro aceita e começa a carregar seu feitiço, planejando transferir Asmole para outro lugar. Utiliza sua habilidade de pentáculo corrupto, com a qual cria um círculo mágico que aumenta enormemente a velocidade de lançamento da magia negra. O servo de Yatan fará uma exibição na parede com a cabeça deste intruso. Várias janelas informam a Grid que estão reduzindo suas resistências e o estão enfraquecendo. Os Cavaleiros Negros aproveitarão a oportunidade para acabar com o inimigo, mas Dive sente que há algo estranho. Então, se maldiz, questionando por que seu feitiço não está funcionando. Então, Grid utiliza sua habilidade de enlace e destroça a todos. Uma janela informa que Grid resistiu às maldições, e o protagonista comenta que seu poder demoníaco está subindo mais do que a experiência que recebe. O Mago Negro sente perigo e ativa uma barreira para se proteger do que possa acontecer. Grid grita que é inútil e detecta os pontos vitais do Mago Negro com seu tapa-olho, atravessa a barreira do mago com sua espada e o atinge. O mago ordena que para o intruso, mesmo que custe a vida. E Grid está impressionado porque o sujeito não morreu com um único ataque, apesar dos magos negros terem uma defesa muito baixa. Então ele percebe que o poder de combate do sujeito é bastante elevado, supondo que ele deve ser algum tipo de chefe intermediário da missão. O servo de Yata amaldiçoa por ter encontrado um intruso como este, que não é afetado por suas maldições. É o pior oponente com o qual poderia ter se deparado, sabendo que é o mais fraco dos membros da igreja. Decide aproveitar sua chance enquanto os cavaleiros entretêm Grid, ativando uma habilidade para acabar com o intruso controlando sua marionete mais poderosa com uma luz deslumbrante, chama Asmoel para acabar com Grid. O protagonista reconhece o nome de Asmoel e se vira, aparentemente este mago negro o ajudará a completar sua missão principal. Ao ver a presença de Asmoel, o protagonista nota que ele é muito atraente, pressupondo que deve ser muito popular com as damas. Após ordenar a Asmoel que acabe com Grid, o mago negro tenta fugir do local. Grid balança sua espada e abre caminho em direção ao seu objetivo. Dive ordena a Grid que pare de segui-lo e usa uma bola de fogo. Grid, por sua vez, usa um soldado inimigo para se proteger. Dive está surpreso com o tipo de monstro que teve que enfrentar, suas maldições nem sequer têm efeito sobre eles. Ele usa sua habilidade de marionetes amaldiçoadas e envia mais inimigos. Os soldados derrotados voltam a se mover. O protagonista pensa que é um incômodo, não queria usar seus recursos para aproveitar isso como treinamento, mas é necessário para se livrar deles mais facilmente e os corta com sua espada fracasso e com o Pabranium. Então, Dive lembra como lhe contaram que Neberius foi derrotado por alguns aldeões e entre eles havia um que poderia se tornar uma grande ameaça para a igreja Yata. Balak descreveu o sujeito como alguém que usava uma grande espada azul e branca e artefatos dourados. Não acredito que tenha motivos para vir ao Império, mas lembra a descrição, apenas por precaução, advertiu o outro servo de Yata. O assustado Dive grita, questionando por que diabos aquele bastardo veio ao Império. Mas então outra pessoa aparece desembainhando sua grande espada, Asmoel, sob a chuva. Os inimigos do Império devem morrer, murmura com uma voz apagada. Dive se alegra ao ver que estará a salvo sob a proteção de sua marionete mais poderosa, raciocinando que o Cavaleiro Vermelho já se recuperou das feridas que Piaro lhe causou e, como tem recebido a essência do deus Yatan, agora está transbordando de poder da magia negra. Se o fortalecer ainda mais com sua magia, será um monstro que nem o bastardo de Grid poderá derrotar.
Inesperadamente, o ancião é atingido pela habilidade pináculo do protagonista. O protagonista pensa que se matar Asmoel, sua afinidade com Piaro será máxima, então poderá ter o futuro Santo da Espada como aliado. Grid agradece ao Mago Negro por trazê-lo, pois teria levado muito tempo para encontrar Asmoel. Exclama que agora que lhe deu o que precisava, o ancião é apenas um estorvo. Grid utiliza a habilidade assassina da esgrima de Pagma e acaba de uma vez com o servo de Yata. Daiv desaparece, questionando se o deus Yata se esqueceu dele, mas nega, raciocinando que deve ter sido derrotado pela arma secreta que a igreja Rebeca preparou. Então, Grid corre em direção ao seu verdadeiro objetivo, gritando que acabou com as complicações, mas então uma janela informa que derrotou o Dark Bais, o sétimo servo de Yata, salvando o Império Saharan de uma crise ao deter a conspiração da Igreja Yata. A reputação do protagonista aumenta em 3.000 pontos, ele recebe o título de herói secreto e o título de assassino de servos de Yata. Como recompensas, Grid recebe 10 pedras potencializadoras abençoadas, 3 pedras superiores de mana, os brincos de Dark Bais e o anel de Dark Bais, além de receber mais de 88 milhões de pontos de experiência, subindo de nível. Isso deixa nosso protagonista totalmente confuso, pois ele não sabia que o servo Dark Bais estava suplantando a identidade do Mago Negro Daiv. Ainda mais surpreendido, Asmoel está mais surpreso porque o cara que derrotou era um dos 8 servos de Yata. Parece que Asmoel está sendo libertado do controle do Mago Negro e começa a gritar de dor. Grid está surpreso com a quantidade de energia que o cara está liberando. Asmoel cai de joelhos, parece que finalmente foi libertado do controle da igreja de Yata. No entanto, seu olhar continua perdido, Grid não consegue ver vida em seus olhos. O cara não oferece nenhuma resistência e, vendo-o nesse estado, Grid não sabe se deveria matá-lo ou não. Então, o protagonista é capaz de reagir com velocidade suficiente para parar a espada de Asmoel, que pretendia acabar com todo o seu sofrimento. Grid questiona o que diabos ele está fazendo, pois dessa forma ele não completaria sua missão. Então, Asmoel pede ao Salvador que o libertou e que puniu aquele servo de Yatan para não impedi-lo. O Cavaleiro Vermelho deseja usar essa espada para pagar com sua vida por seus pecados imperdoáveis. Então, a missão do verdadeiro traidor dos Cavaleiros Vermelhos mudou para uma missão oculta. Grid se desculpa com seu amigo Piaro, pois veio aqui para cumprir sua missão, mas esse homem não parece merecer morrer, pelo menos não pela espada de Grid. 2 semanas depois, voltamos à grande cidade de Reidan. Uma janela informa a Damian que ele também completou sua missão oculta de treinamento com Piaro. Foi uma missão inesperada, mas as estatísticas e habilidades incríveis como recompensas valeram a pena. Damian está muito feliz e acha que seria melhor se pudesse compartilhar essa alegria com Rin. Ele pede a Isabel que espere um pouco mais, lembrando que o Sr. Lowell disse que Grid deveria voltar hoje. Se o protagonista puder selar a lança Lifael, Isabel voltará a ficar saudável. Damian vendeu todas as suas posses e itens, exceto seu equipamento, para conseguir muito ouro, já que o Sr. Grid é muito ganancioso. Ele pede a Isabel que aguente um pouco mais, pois ele fará o possível para que ela possa se recuperar, indo com Lowell. Este comenta que as noites no deserto são frias. Uma vez que eliminem todos os monstros que causam a desertificação, e a natureza volte a mudar, o clima também mudará. Então, o estrategista se depara com o capitão da guarda, Jude, e pergunta se ainda está patrulhando a esta hora da noite. Lowell ouviu dizer que Jude até pula refeições para patrulhar, mas percebe que o NPC está carregando uma árvore e pergunta sobre isso. Jude responde que a árvore estava perto do canal de água e dificultava a visão, já que alguém perigoso poderia se esconder atrás dela. Lowell não informou as pessoas de Reidan sobre a invasão das grandes guildas porque não queria causar distúrbios, mas graças a Piaro e os meninos, nada aconteceu. Lowell pede a Jude que cuide de sua saúde, pois ele é outra peça importante na força de Reidan. Jude responde que a Reidan do Sr. Grid está segura hoje. Então, Tobias chama Lowell depois de tê-lo procurado por tanto tempo, informando que Grid voltou. Aqui vemos o protagonista cumprimentando os meninos depois de tanto tempo sem vê-los. Vander comenta que Grid mudou depois de 5 semanas. Eles estão surpresos porque Grid subiu para o nível 295.
Grid pergunta a Lawel por que ele está se escondendo atrás de Tobias. Lawel está muito animado porque Grid está usando a máscara do estripador e acha que ele parece muito legal. Grid não sabe por que o garoto está tão corado, mas pergunta se ele esteve bem durante essas semanas. Ao fundo, alguém observa a cena, é Damian, que confirma que Grid realmente mudou muito desde a última vez que o viu. Parece que nem mesmo percebeu que tentaram invadir sua cidade. Lawel supõe que Grid não viu os meios de comunicação ou a televisão enquanto estava na missão, o que Grid confirma. Nem mesmo conseguiu dormir bem para avançar na missão. Tirando seu equipamento, ele explica que Titã é muito longe e é uma cidade imensa. Ele planeja comer algo e dormir assim que se desconectar. Então, pergunta ao seu estrategista se algo aconteceu durante sua ausência. Lawel explica que houve pequenos inconvenientes, mas Grid terá tempo para revisá-los mais tarde. Então, Lawel pergunta sobre a pessoa que está atrás de Grid. O protagonista explica que tem que resolver um assunto antes de ir descansar. Então, ele pergunta sobre a localização da casa de Piaro, pois precisa ir vê-lo mais tarde. Lawel mostra a Grid que o Sr. Piaro atualmente está vivendo na casa dos agricultores. Grid não pode acreditar que Piaro esteja vivendo em um lugar como este. Ele pensou que tratariam melhor Piaro por suas habilidades sobressalentes. Ele não imaginou que estaria vivendo em um lugar tão lamentável. Ele exclama que Hayden também é grande e pergunta se era tão difícil dar a ele uma casa apropriada. Lawel explica que o Sr. Piaro não queria que lhe dessem uma. Ele disse que não merecia viver uma vida confortável. Grid raciocina que deve ser pelo sofrimento de perder sua família e camaradas, depois que o incriminaram. Ele pensou que seu amigo tinha se recuperado consideravelmente, mas aparentemente estava apenas encobrindo sua dor. Então, Grid pergunta a seu acompanhante se está pronto. Minha vida deveria ter chegado ao fim há muito tempo, responde o desanimado sujeito, explicando que está preparado para morrer. Grid pede que não diga essas coisas, pois não sabem se a pessoa que está dentro decidirá isso. Eles abrem a porta para entrar na morada de Piaro. Grid adentra o interior junto a Asmoel. No interior, encontram Piaro meditando no chão. O agricultor confirma que Grid se tornou muito mais forte. Ele explica que estava tentando controlar sua respiração, mas a presença de Grid o distraiu completamente. Então, ele pergunta ao protagonista se conseguiu matá-lo. Veremos casos de família no próximo episódio. Gostaria de deixar um salve especial para Leandro Fernandes, que fortaleceu o canal com sua doação. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam no canal e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.